O vídeo que você vai assistir é uma coprodução dos canais Contextologia, A Saga Humana e Aletheia Ágora. Roteiro, Flávio Amati Filho. Revisão, Edson Almeida. E produção, Ângelo Simões. Bora direto pro vídeo O Império Babilônico Parte 1. Desde os tempos da terceira dinastia de Ur, a região da Mesopotâmia já abrigava um pequeno contingente do povo amorreu, também conhecidos como Amurro ou Martu. Eles falavam uma língua semítica originária das terras de Canaã, que predominou não somente na Mesopotâmia, mas também na Síria e na Palestina, tendo se dispersado até mesmo no Egito entre os anos de 2000 e 1550 AEC. Os amorreus constituíram a primeira das 11 dinastias babilônicas, e por isso é de fundamental importância entendermos a sua origem, ascensão e queda no cenário geopolítico mesopotâmico. Apesar do Império Babilônico ter tido 11 dinastias, não iremos falar sobre todas elas, visto que uma parte dessas dinastias carecem de fontes históricas documentais. Dessa forma, iremos falar apenas sobre as principais, e sobre as demais, iremos falar apenas rapidamente, mas mesmo assim, com base apenas nas informações que possuímos até o momento. Preparados? Então, bora para o vídeo O Império Babilônico Parte 1, na qual falaremos sobre os amorreus e a primeira dinastia babilônica. Os amorreus eram conhecidos como um povo nômade e tribal, o qual se forçava a invadir terras alheias, sendo eles frequentemente descritos como não civilizados e guerreiros ferozes de alta estatura. E foi justamente com base nesse aspecto físico que, sob a narrativa religiosa, eles foram considerados como sendo os gigantes Néfilins. Amorreu significa literalmente o alto, e nas fontes sumérias, acadianas e assírias, são descritos como tendo origem em uma região montanhosa chamada Jebel Bishri, localizada a oeste do Eufrates, confirmando o que sabemos sobre eles, de que não tinham etnia cananita. No Egito, eles foram associados aos Iquisos, um conjunto de povos estrangeiros que tomou o poder durante o segundo período intermediário, e detalharemos este pormenor mais adiante. Para os imperadores acádios da Mesopotâmia Central, Martu era um dos 4 quartos que cercavam a Acádia, junto com Sumartu, Suméria e Elã. Naram-Sin da Acádia deixou registrado em uma inscrição real a derrota de uma coalizão de cidades sumérias e amorreus perto de Jebel Bishri, localizada nas regiões centrais da Síria em 2240 AEC. O seu sucessor, Shakalishari, registrou um dos seus nomes de ano como o ano em que Shakalishari foi vitorioso sobre Amurro no Jebel Bishri. As clãs nômades amurros eram governadas por chefes tribais, e parte da literatura acadiana e neo-suméria se refere a eles com repulsa e desprezo. Um texto composto no período 3 refletiu um evento político, o qual parece se associar com a chegada dos amorreus durante o reinado de Ibicim, e introduziu um deus desconhecido até então, chamado de Numuzda, um deus associado à natureza selvagem, às inundações, ou simplesmente à introdução de uma nova divindade amorro no panteão mesopotâmico. Denominado como o Casamento de Martu, o texto descreve um mito que destaca a interação entre as culturas suméria e amorreia, possivelmente refletindo a aculturação dos amorreus na Mesopotâmia. Resumidamente, o mito menciona os Martu que não conhecem grãos, os Martu que não conhecem casa e nem cidade, os camponeses e javalis das montanhas, os Martu que desenterram trufas, que não dobram joelhos para cultivar a terra, e que comem carne crua, ou sem casa durante toda a vida, e que não são enterrados após sua morte. Então, é preciso entender o real sentido desse mito xenofóbico e seus elementos. Martu se refere a um deus nômade, associado aos amorreus que chegam à Mesopotâmia, buscando a mão da filha de Numuzda em casamento. Numuzda é um deus sumério, pai de Adgar-Kidu, que inicialmente hesita em permitir o casamento devido ao estilo de vida nômade de Martu. Adgar-Kidu é a filha de Numuzda, que aceita o casamento com Martu, apesar das preocupações sobre o seu estilo de vida nômade. A união de Martu e Adgar-Kidu é descrita como um evento importante, com Numuzda exigindo presentes de casamento, principalmente gado, para aceitar um noivo.
Embora os amorreus tenham passado a ter força política no período da terceira dinastia de Ur, relatos apontam que eles já estavam presentes na Mesopotâmia desde séculos antes, ainda nas épocas áureas da Suméria. E, segundo alguns historiadores, é possível que eles tenham adotado os elementos da religião suméria ao longo dos séculos, pois adoravam sim o deus da lua, o qual inspirou o nome Naram-Sin, rei da Cádia, bem como o deus Amurro, daí o apelido dado a eles com esse nome. Marduk, o deus supremo dos amorreus, rei da tempestade, teve ascensão e supremacia contada dramaticamente no mito épico babilônico Enuma-Elish, também conhecido como as 7 Tábuas da Criação, o qual foi escrito na época de Hammurabi, o principal rei amorreu da primeira dinastia babilônica. E dentro desse contexto, os amorreus representavam apenas um incômodo sentimento xenofóbico nos primeiros contatos com a Suméria e com a Cádia, de forma que os reis foram obrigados a construir uma muralha de 270 quilômetros de extensão do Tigre ao Eufrates para contê-los. Mas havia sido ainda na terceira dinastia de Ur que os amorreus acabaram por miná-la, a tal ponto que a posição do último rei dessa dinastia, Ibicim, foi enfraquecida e seus súditos conseguiram derrubá-lo. Nos últimos dias do Império Neo-Sumério, já por volta de 1900 AEC, os amorreus imigrantes haviam se tornado uma força política grande e significativa, de forma que os amoritas acabaram assumindo o controle de grande parte da região mesopotâmica. O declínio da língua suméria na Mesopotâmia havia acontecido ainda durante a terceira dinastia de Ur e coincidiu com a época da mais famosa invasão amorita, por volta do ano 2000 AEC, fato que levou a Mesopotâmia a mergulhar em um período de conflitos e caos por quase um século, conforme vimos no 4º vídeo da série sobre o Império Acadiano. Acredita-se ainda que os amorreus escreviam em um dialeto acadiano, conforme tábuas de argila encontradas na antiga cidade de Mari, atual Síria, datadas de 1800 AEC, indicando que sua língua apresentava formas, palavras e construções semíticas do noroeste, um ramo que inclui as línguas cananeias, que entre outros dialetos também inclui o hebraico e o fenício. As principais fontes de conhecimento sobre sua língua são seus nomes próprios, que sobreviveram em textos não amorreus, sendo que muitos desses nomes são semelhantes a nomes hebraicos bíblicos posteriores. Essa língua tornou-se dominante, tendo sido encontrada em inscrições antigas que datam do 2º milênio AEC, e foi somente na Idade das Trevas da Antiguidade, entre os anos de 1600 a 1100 AEC, que a língua amorita desapareceu por completo da Babilônia, do Médio Eufrates, da Síria e da Palestina. A minha opinião pessoal é que os amorreus ou amoritas foram um povo que saiu da condição de meros coadjuvantes para assumir o protagonismo do cenário político. A Babilônia é a catalisação do que existiu antes dela e representa a essência do que foi o mundo antigo até então. E, nesse sentido, os amorreus foram fundamentais para a transição sociopolítica e cultural entre os períodos Suméria-Cádia ou Neo-Suméria e babilônico, que teve início na figura da primeira dinastia babilônica ou antigo Império Babilônico, tendo durado de 1830 a 1531 AEC. Mas o processo de transição, que culminou com o surgimento da Babilônia, foi precedido por um outro movimento amorita, o qual se relaciona com a formação da Assíria, e que teve lugar durante o governo do 6º rei do período antigo assírio, o qual passamos a descrever na sequência. Erisum I, em 1974 AEC, foi o primeiro rei assírio histórico, tendo sido sucedido por Iqnum, seu filho, em 1934 AEC. Iqnum teve um filho, chamado Sargão I, em homenagem ao Sargão da Cádia. Sargão I foi o 3º rei da Síria, tendo reinado de 1920 a 1881 AEC, quando foi sucedido pelo seu filho Puzur-Assur II, que reinou de 1881 a 1873 AEC. O filho de Puzur-Assur foi Naram-Sin da Síria, que também levou o determinante divino em seu nome, assim como já havia acontecido com seu avô, Sargão I. O filho de Naram-Sin da Síria foi Erisum II, o 6º rei da Síria, que reinou de 1815 a 1809 AEC, época na qual os amoritas entram em cena no reinado da Assíria. Erisum II havia sido deposto, de forma que o trono assírio acabou sendo usurpado por Sansindade I,
um amorita que reinou de 1809 a 1782 EC e que provavelmente usou sua genealogia para fornecer a si mesmo uma linhagem real que justificasse a tomada do trono de Erisson II. Na condição de rei da Síria, Sanciadade I foi contemporâneo de Sun-Muballit da Babilônia, quarto rei amorita e pai do famoso Hammurabi, sobre o qual falaremos mais adiante. Sanciadade I se autoproclamou, assim como Sargão da Cádia, com o título de Rei de Tudo ou Rei do Mundo, e após a sua morte, Hammurabi da Babilônia tomou todas as regiões que haviam sido controladas pelo rei assírio Sanciadade I. Dentro desse contexto, foi dado um golpe perfeito, de forma que a Babilônia expandiu seus domínios sobre todo o norte da Mesopotâmia, época na qual o norte e o sul da Mesopotâmia estiveram sob o domínio amorita. Entendido esse processo geopolítico da Síria no norte mesopotâmico, podemos agora então nos dedicar a falar da primeira dinastia da Babilônia, cujo fundador foi o amorreu Sumu-Abum, sendo que esse também o fundador oficial da cidade da Babilônia. Mas foi só no sexto reinado dessa dinastia que o famoso rei Hammurabi, também um amorreu, ascendeu ao trono babilônico, oportunidade na qual ele se tornou o sexto rei da primeira dinastia babilônica, também conhecida como Dinastia dos Amoritas. Sua dinastia fez parte da segunda grande onda de expansão dos semitas na região da Mesopotâmia, tendo sido a primeira onda acadiana, o qual descrevemos em detalhes na série de vídeos sobre o Império Acadiano. Hammurabi ganhou notoriedade pelas suas conquistas militares e por seu trabalho como legislador, unificando sob um único sistema legal toda a região da Mesopotâmia, o que incluiu o sul e o norte da Mesopotâmia, mais conhecido como a Síria. Agora, talvez tenha ficado claro como foi importante a elaboração de um instrumento que servisse como padrão para impor a justiça e a ordem em outras culturas, visto que o Império Babilônico cresceu e aglutinou para si várias etnias, costumes, credos e interesses distintos. Esse instrumento foi o Código de Hammurabi, um código de leis que teve grande influência em sistemas legais posteriores e que teve como base ao menos dois outros códigos de leis elaborados anteriormente a ele, sendo eles o Código de Urukagina e o Código de Ur-Nammu. O Código de Hammurabi foi gravado em uma estela de diorito e encontrada na antiga cidade de Susa, a capital dos Elamitas, atual Irã, e possui leis que cobrem diversos aspectos da vida social, tais como contratos, família, propriedade e crimes, e foram aplicados tanto a homens livres quanto a escravos. O Código e suas 282 leis tinham o objetivo de estabelecer regras e punições para garantir a ordem e a justiça na sociedade babilônica, o que inclui as leis de número 196 e 197, a Lei de Talhão, também conhecida como olho por olho, dente por dente. Outro legado de Hammurabi, segundo alguns historiadores, é que ele, além da sua fama como legislador, Hammurabi também se preocupava com a melhoria das condições de vida do seu povo e com a construção de obras públicas. O que vai de encontro a outros pontos importantíssimos do Código, tais como não cumprimento de contrato, lei do talhão olho por olho, dente por dente, falso testemunho, roubo e receptação, estupro, família, escravos e ajuda de fugitivos. É por isso que Hammurabi é considerado o fundador do Império Babilônico, pois foi com ele que o Império Babilônico chegou à sua extensão máxima, promovendo o retorno da prosperidade, glórias e ordem na região da Mesopotâmia. Na sequência da morte de Hammurabi, acontecida em 1750 EC, o Império Babilônico começou a entrar em declínio gradual e total ano após ano, quando foi perdendo extensas porções territoriais conquistadas e quando tiveram início novas rebeliões internas e invasões. Os problemas se avolumaram de tal forma que 5 reinados após sua morte, já nos anos de 1595 EC, quando Sanciditana, o 11º e último rei amorita tetraneto de Hammurabi, morreu, a primeira dinastia da Babilônia também encontrou o seu fim. Enquanto isso, no Vale do Nilo, entre os anos de 1650 e 1550 EC, acontecia o que chamamos de segundo período intermediário da história do Egito, sendo que cada um dos 3 períodos intermediários são caracterizados como uma fase de grande estabilidade política e fragmentação de poder naquela região. Esse período da história do Egito foi marcado pelo surgimento da 15ª dinastia egípcia, uma dinastia faraônica de reis estrangeiros,
governada pelos Iquisos e por outros povos de ancestralidade semita com origem na Cananéia. Esses povos semitas, assim como já tinham feito na Mesopotâmia, foram gradualmente conquistando poder, de forma que, no ápice dessa ascensão, começaram a surgir faraós de nomes amorreus, tais como Iaquibim e Secaeri. E somente anos mais tarde, já na 18ª dinastia, sob o governo do faraó Amoses I, que os Iquisos foram expulsos do Egito, quando novamente a ordem foi restabelecida na região. Na sequência, os egípcios avançaram e conquistaram a Cananéia, fazendo dela uma região administrativa sob domínio egípcio. Falaremos sobre isso em outra oportunidade. Por ora, essa contextualização é suficiente para que possamos voltar aos eventos que ocorriam na Mesopotâmia. Dentro desse amplo contexto, a primeira dinastia babilônica encontrava-se em frangalhos, quando o golpe fatal foi dado com a invasão do rei hitita Mursil I, o qual saqueou a Babilônia sem dó, marcando o fim dessa dinastia babilônica, fato que originou o início de um período de instabilidade jamais visto na história da região até então. Mas os hititas não ficaram por muito tempo na Babilônia, pois logo tiveram que voltar para sua capital Hatusa, onde estava sendo deflagrado um golpe que visava a tomada do trono hitita. Para saber mais sobre os hititas, assista aos vídeos da série sobre os hititas e a live sobre a caça à águia bicéfala, cujos links vão ficar aqui embaixo na descrição do vídeo. Mas o fato é que a Babilônia, já sem esperanças de recuperar seus momentos de glórias do passado, acabou testemunhando a ascensão dos cassitas, um povo que não era originário da Mesopotâmia, mas sim vindos dos Montes Zagros. Isso mesmo, dos Montes Zagros, terra nativa dos Lulubes e dos Gútios, povo que na série O Império Acadiano foram citados diversas vezes como inimigos mortais do Império Acádio. Os cassitas falavam uma língua isolada e que não era nem semita e nem indo-europeia. Eles expulsaram os hititas remanescentes da Mesopotâmia, recuperaram a estátua roubada de Marduk e reinam sobre a Babilônia com um grande desenvolvimento cultural e administrativo, só vindo a cair perante os elamitas, após 400 anos de governo. Mas isso é assunto para um próximo vídeo dessa série, o Império Babilônico. Então é isso, pessoal. Essa foi a parte 1 da série de vídeos sobre o Império Babilônico, uma super coprodução dos canais A Saga Humana, Contextologia e Aletheia Ágora. Assista a live dos autores dos episódios falando sobre esse vídeo, cujo link vai ficar aqui embaixo. Obrigado pela sua companhia até aqui, esperamos que tenham gostado. Deixe um comentário falando o que você achou do vídeo e não se esqueça de dar o seu like e compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.